Olá, primeiro ano, tudo bem? Professora Priscila aqui de novo, né? Estou com vocês aí em mais um roteiro, referente aí à segunda quinzena de abril. Vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos na primeira quinzena. A primeira quinzena, nós falamos sobre os conceitos iniciais de função, né? O que é, para que serve, sua representação gráfica e algébrica. E neste roteiro, nós vamos falar sobre um tipo de função, que são vários. E vamos falar de um deles, que é a função afim, que também pode ser chamada de função polinomial do primeiro grau, ok? Vamos para a apresentação? Função polinomial do primeiro grau ou função afim, tá? Ela pode receber esses dois nomes. Vamos começar aqui com algumas situações. Na primeira situação, nós temos o seguinte. Um representante comercial recebe mensalmente um salário composto de duas partes. Uma parte fixa, no valor de R$ 2.500, e uma parte variável, né, que varia, que corresponde a uma comissão de 6%, que é a mesma coisa que 6 centésimos ou 0,06, sobre o total das vendas que ele faz durante o mês. Como que nós podemos representar, né, nessas condições? Que o salário mensal dele depende do valor fixo, que é 2.500, mais 6% do total das vendas no mês, ok? Então, aqui nós já podemos analisar com o que nós temos de bagagem aí do último roteiro, que o salário, né, está em função do total de vendas que ele fizer, ok? Como é que eu vou representar isso na forma algébrica, né? Existem aqui três maneiras, as três são válidas. Nós podemos usar também as letras que nós sugerimos. A letra só indica que é uma incógnita, né? Então, aqui eu coloquei o S, né? Que é o salário que está em função do X, que é o total de vendas. Este salário em função de X é igual a 2.500, que é a parte fixa, mais 0,06 vezes X, que é 6% vezes o total de vendas no mês. Eu posso também trocar a ordem aqui na adição, né? Lembrando que a adição, se eu trocar a ordem das parcelas, não vai mudar. Então, primeiro eu coloquei aqui a porcentagem vezes o total de vendas mais o valor fixo. Posso representar pela letra Y ou também posso colocar aqui, que eu posso até acrescentar, como f de x, né? Então, eu posso colocar aqui também, ó, f de x é igual a 0,6x mais 2.500. 4 representações aqui para a mesma função, para a mesma situação. A gente vai chamar essa situação, essa função de 1. Vamos ver outra. Olha, uma pessoa tinha no banco um saldo positivo de 230. Após um saque no caixa eletrônico que fornece apenas cédulas de R$ 50, o novo saldo é dado em função do número X de cédulas retiradas. A lei da função é dada por... Vamos analisar aqui, vamos usar o nosso marca-texto para poder analisar melhor aqui essa situação. Então, nós temos um saldo positivo, que é fixo, de R$ 230. E foi feito um saque, né? Esse saque
x, função de x, é igual ao valor fixo menos, né? Porque se é saque eu estou tirando 50 vezes o número de cédulas. Ou, se eu quiser trocar a ordem aqui, eu posso colocar menos 50x mais 230, que vai dar a mesma coisa. Ou no lugar do f de x, eu posso colocar o y. Essas três maneiras aqui, eu posso representar a função. Até mesmo se eu quiser colocar outra letra no lugar do f para representar o saldo, né? Eu posso colocar também, ok? Pessoal, esta função nós vamos chamar de 2, tá? Então, agora, vamos colocar aqui as partes fixas, tanto da primeira quanto da segunda função. Aquela parte que não muda, que ela é fixa. Na primeira, nós podemos destacar, porque ele já fala, né? Parte fixa, 2.500. E na segunda, nós podemos entender que a parte fixa é 230, que é o que já estava lá no banco. Então, nós temos aqui parte fixa de 1 e de 2, ok? O que seria a parte variável? É aquela que vai mudar, né? Aquela que vai depender do x ali. Na primeira, ele também já fala que a parte fixa é essa comissão no total de vendas. Então, nada mais é do que 0,6 vezes x, ou 6 centésimos vezes x. E na segunda, nós temos como variável aqui a cédula, que são só cédulas de 50, e o número que vai sair, que vai depender de quanto eu for fazer esse saque. Então, é de menos 50 vezes x. Então, nós temos aqui a parte variável da equação 1, da função 1 e da função 2. Se nós colocarmos aqui a parte fixa chamando de b e a parte e adiar o coeficiente da parte variável, coeficiente é o número que acompanha a incógnita, nós temos aqui, então, a nossa função, né? A representação de função polinomial do primeiro grau. Por que é do primeiro grau? Porque é de 1 grau. Aqui nós não temos nada elevado a 2, né? Nada elevado ao quadrado. Então, nós temos, ela pode ser representada por y igual a ax, lembrando que a é a letra que representa o coeficiente da variável x, mais b, que é a parte fixa. Pode ser tanto y como f de x. Ok, pessoal? Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre a definição de função afim e o valor de uma função afim. Nós temos como definição aqui, quando existem dois números, né? A e B, tal que f de x seja igual a ax mais b. Então, vamos entender aqui melhor o que é A e o que é B, tá? Na primeira função aqui da letra A, nós temos f de x igual a 2x mais 1. O A é o coeficiente que acompanha a nossa variável, que é x, que é o que vai mudar. Então, nós temos como A aqui o 2. E como parte fixa, a letra B, né? Que é aquela que não acompanha a variável, que ela é fixa, ela não muda. E na primeira função, nós temos o 1. Letra B. Lembrando que esse f de x também poderia ser y, né? E relembrando um pouquinho aí do nosso roteiro anterior, aqui nós temos, né, a variável que é x, que é a parte independente, porque a parte dependente é o y. Y depende de x, né? Por isso que ela é uma variável. Então, aqui nós temos como A o coeficiente da variável, que é x, menos 1, e o B, que é a parte fixa, 4. Na letra C, f de x igual a 4x. Temos A, que é 4, que acompanha a variável, e B, nós não temos a parte fixa. Não temos, não, é o 0, ok?
Letra D, f de x igual a 6. Nós não temos a variável, né? Então, nós podemos entender aqui que o nosso A é 0, ok? E o B, que é a parte fixa, 6. E qual seria o valor de uma função? O valor de uma função é o valor que eu atribuo para x. Coloquei aqui um exemplo. Na função afim f de x igual a 5x mais 1, vamos já destacar o que nós sabemos. 5 é o coeficiente da nossa parte variável e 1 é a nossa parte fixa. Lembrando que isso aqui tudo depende do valor de x, por isso que está em função de x. E como é que é esse valor? É de acordo com o valor que eu vou atribuir para x. Igual aqui na primeira, eu atribuí para x o valor de menos 3. Então, f de menos 3, porque é f em que no lugar do x eu vou colocar menos 3, ficou igual. Prestem atenção à substituição. 5 vezes menos 3, né? Porque era 5 vezes x, mais 1, igual. 5 vezes menos 3, menos 15, mais 1, igual a menos 14. Logo, f de menos 3 é igual a menos 14. Quando o meu x for igual a menos 3, a minha função vai ser menos 14. Vamos colocar aqui outro valor para x. Então, o valor numérico a gente já sabe que depende do valor atribuído a x. Vamos colocar aqui 2. Substituindo f de 2 é igual a 5 vezes 2 mais 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, igual a 11. Então, para f de 2, a função vai ser igual a 11. Esse é o valor numérico da função afim ou função polinomial do primeiro grau, ok? Vamos destacar agora, vou até desligar aqui o vídeo, gente, para não atrapalhar na apresentação, ok? O valor, quando tem o valor inicial e a taxa de variação média da função afim, neste molde, né? Que é f de x igual a ax mais b. Valor inicial em uma função afim, f de x igual a ax mais b, o número b igual a f de 0 chama-se valor inicial da função f. Então, o que nós podemos destacar aqui? Qual é o valor inicial da função? É a parte fixa. Então, aqui na função f de x igual a 2x mais 3, o nosso valor inicial é a parte fixa, é o b. Então, aqui automaticamente é o 3. Na letra B, nós não temos parte fixa. Então, qual será o valor inicial? 0. Ok? E essa taxa de variação, né? Quando que a gente chama de taxa de variação? A taxa de variação nada mais é que a relação, assim, ó, vamos ler aqui a definição certinho. Dado x e x mais h, números reais, com h diferente de 0, o número f de x mais h menos f de x dividido por h chama-se taxa de variação média da função no intervalo fechado para x e fechado para x mais h.
De acordo com isso, a taxa de variação média em relação a x de uma função afim qualquer, definida por f de x igual a x mais b, é a, é o valor de a. Então, aqui nós já temos que o valor inicial é o b da função, é o valor de b, que é a parte fixa, e o a é a nossa taxa de variação, ok? Vamos para um exemplo aqui. Primeiro exemplo. F de x é igual a 5x mais 2. Qual é a nossa taxa de variação aqui? É 5, certo? Que é o valor de A. O valor de A que acompanha aqui a nossa variável. Ou seja, cada acréscimo de uma unidade em x faz f de x aumentar 5 unidades. Ok? Então, aqui, se eu colocar x igual a 1, eu tenho um acréscimo de 5 unidades. Se eu colocar x igual a 2, eu vou ter para cada unidade 5. Então, se é 2, vão ser 10. Outro exemplo, B. G de x, né? Função de g, quer dizer, x, função do g, função de x, desculpa aí, gente, igual a menos 3 mais 2, qual é a taxa de variação? O menos 3. Ou seja, cada acréscimo de uma unidade em x faz g, função de x, diminuir, porque é menos 3 unidades. E o que nós temos como conclusão aí? Nós temos o formato da função afim, que é f de x igual a x mais b, e entendemos com essas duas definições que a letra A, que é o coeficiente que acompanha a nossa variável, né, a parte que varia, de taxa de variação. E a letra B, que é a nossa parte fixa de valor inicial, ok? Próximo tópico. Existe uma propriedade, né? Para a gente definir essa função aí quando ela é crescente e quando ela é decrescente. E como que nós vamos definir? A partir da taxa de variação, a partir do valor do A na função. Quando o meu A for maior que zero, então aqui ele não é igual a zero, tá? Quando ele for maior, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, a nossa função vai ser crescente e a representação gráfica dela vai ser assim. Quando o nosso A for menor que zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim infinitamente, a nossa função vai ser decrescente, vai ter esta representação gráfica. E quando o nosso A for igual a zero, a nossa função vai ser constante, ela vai ter apenas a parte fixa, que é o B, ok? Coloquei aqui alguns exemplos, né? 3 funções. Y igual a 6 centésimos vezes x mais 2.500. De acordo com nossa primeira situação lá no comecinho, aqui nós tínhamos o quê? Um salário que estava em função, né, da quantidade ali de vendas que ele ia fazer no mês, né? Porque para o total de vendas ele ia ganhar 6%, mais a parte fixa do salário, que é 2.500. Para eu saber se essa função ela é crescente, decrescente ou constante, eu tenho que analisar a taxa de variação, né? Que é a letra A, que é o coeficiente que acompanha a variável x. Então, se a gente for colocar aqui a representação da função afim, para a gente saber quem é A, nós já entendemos que o A é 0,06, ou 6 centésimos. E B, que é a parte fixa, a parte fixa é 2.500. Só que agora o que está me importando é o A, que é 0,06. 6 centésimos. É positivo? É maior que zero? Então, essa função ela é
crescente. Próximo exemplo, né? Que ela, quando a gente já, da segunda situação lá, que eu tenho um saldo de 230 e para fazer o saque, eu só tenho cédulas de R$ 50. Então, quer dizer que o meu saldo atual vai depender aí do número de cédulas que eu vou fazer de saque. A letra A aqui, a nossa taxa de variação é menos 50. Menos 50 é menor que zero. Então, essa função é decrescente. F de x igual a 2, nós não temos aí a parte variável, né? A parte da variável, nós só temos a parte fixa, que é 2. Se nós não temos a parte variável, não temos, entre aspas, associamos que seja igual a zero, que se acompanha se é o coeficiente de x, qualquer número vezes zero vai dar zero, por isso que ele não aparece ali, só tem a parte fixa. E toda vez que o meu a é igual a zero, a minha função ela é constante. Ok? Vamos para a próxima. Como é que eu vou determinar determinação de uma função afim? Uma função afim, f de x, f em função de x, igual a ax mais b, fica inteiramente determinada quando conhecermos dois dos seus valores, f de x1 e f de x2, para quaisquer x1 e x2 reais, com x1 diferente de x2. Ou seja, com esses dados, conseguimos determinar os valores de A e os valores de B. Vamos para colocar em prática essa definição. A taxa de variação da função afim pode ser obtida conhecendo-se dois dos seus valores, f de x1 e f de x2. Nós já, recapitulando, peraí, gente, é que às vezes engasga, né, porque é o dia inteiro falando. Essa taxa de variação, né, que é referente à letra A, é dada por esta fórmula. F de x2 menos f de x dividido por x2 menos x1, para x1 diferente de 2. Com isso, nós já iremos determinar o quê? A nossa taxa de variação, né? O coeficiente que acompanha a incógnita x. Vamos para um exemplo. Sabendo que f de 2 é igual a menos 2, então, para quando o meu x for igual a 2, a minha função vale menos 2, vamos grifar aqui. E para quando o meu x for 1, a minha função também tem resultado 1. Determine a função afim. Vamos, em primeiro lugar, obter a taxa de variação usando esta fórmula. E o valor inicial B para determinar a função afim. Então, primeiro ali a taxa de variação. Então, eu tenho o A igual f de x2 menos f de x1. Então, eu vou colocar aqui o resultado da função dividido pelo x, né? Que aqui é 2 e aqui é 1. Ok? Olha, o x, aqui ó, vamos colocar aqui. x2 x1.
x1. F de x2 e f de x1. A vai ser igual a menos 3 dividido por 1. A igual a menos 3. Ok? Já temos aqui a nossa taxa de variação. Opa, desculpa que apertei aqui sem querer. Se eu já tenho o valor de A, eu posso atribuir na representação da minha função um daqueles dois valores acima e achar o valor de B. Como assim? Vamos lá, vamos usar o f de 1 que está mais fácil. F de 1 é igual a menos 3 vezes 1 mais B. Percebam que eu coloquei aqui a nossa função afim apenas substituindo a taxa de variação, que é o A. Só que eu já sei o resultado desta função. F de 1 é igual a 1. Então, eu posso colocar 1 igual a menos 3 vezes 1 mais B. Vamos isolar o B. 1 mais 3, passo o 3 positivo para lá, menos 3 vezes 1 é menos 3, igual a B. 4 igual a B ou B igual a 4. Já temos o valor de A, já temos o valor de B. A nossa função, né? Não tem que estar nesta representação que ele quer que a gente determine a função. Então, f de x... Opa, desculpa aqui. É igual o valor de A, que é menos 3, x, mais a parte fixa, que é 4. Assim que nós determinamos uma função afim. Como? Achando a variação A por esta fórmula. Depois, utilizamos um dos dois valores que nós já conhecemos, né? Poderia usar aqui com f de 2 igual a menos 2, para achar o B. E depois nós completamos aqui a função. Ok, pessoal? Bom, este roteiro vai ser basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pause o vídeo, reveja ou procure no YouTube, né? Vídeos relacionados à função afim ou função polinomial do primeiro grau, para vocês conseguirem associar bem aí o conteúdo. Vou abrir a câmera aqui para a gente poder dar um tchauzinho. Vou ficando por aqui. Beijos. Até o próximo roteiro ou o próximo vídeo. Estou aqui para ajudar vocês, ok? Beijos, pessoal. Até a próxima.